Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias 29, verso 13. Estamos novamente juntos, queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos, nos conceder a oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Ivna Mendes. Ela está parabenizando a sua mãe, que completou mais um ano de vida no dia 15 de abril. Também mandamos aqui um alô especial para Nadir Garcia, parabenizando a neta Carol, que está aniversariando hoje, dia 18, e também parabenizando o filho, que vai aniversariar amanhã, dia 19. Um alô especial também para o Antônio Sabino da Silva, que amanhã, sábado, estará completando mais um ano de vida. E Genésio Mioto parabenizando a sobrinha Lisandra, que também amanhã completará mais um ano de vida. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos pela vida, por este dia, por estes momentos. Te agradecemos e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para termos a nossa mente aberta para entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Queremos pedir, Pai, uma bênção especial para todos os que nos escrevem, pedindo orações. Tu conheces as necessidades, as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Abençoes a mãe da Ivna Mendes, que aniversariou, completou 91 anos, que Tu continues abençoando a mãe da Ivna também. Pedimos que abençoes a Carol, que é neta da Nadir Garcia, que está aniversariando hoje, também o filho da Nadir, que aniversaria amanhã, Antônio Sabino da Silva, que também vai aniversariar amanhã, Lisandra, que também aniversaria amanhã, e todos os demais aniversariantes, e, enfim, colocamos-nos em Tuas mãos e pedimos bênçãos e perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje é uma sexta-feira especial para os cristãos, porque está sendo relembrado o sacrifício de Jesus por cada um de nós, e agradecemos a Deus, porque Jesus foi até o fim da missão que Ele veio realizar. Ele chegou a pedir que, se possível, passasse dele esse momento, que Ele estava no jardim do Getsêmani orando, suando gotas de sangue, mas Ele foi até o fim. Ele não desistiu e Ele fez isso por amor a mim e a você, para que nós possamos crer neste sacrifício, nos entregar a Jesus e vivermos com Ele eternamente quando Ele voltar para nos buscar. Hoje no Brasil é feriado, aqui não, aqui é um dia normal, mas em outros países também deve ser feriado. E, enfim, nós não deveremos pensar na vida, morte e ressurreição de Jesus somente nesses dias que está sendo relembrado no mundo cristão, mas todos os dias nós precisamos tirar tempo para meditar no sacrifício de Jesus, a sua última semana que Ele passou, desde domingo, quando entrou em Jerusalém montado no jumentinho, e depois Ele expulsando os cambistas do templo, e cada dia que Ele foi passando daquela semana, se aproximando o dia dele morrer pelo ser humano, Jesus sabia o dia e a hora que Ele ia morrer. Ele veio para isso, Ele conhecia as profecias bíblicas, e na quinta-feira então teve a cerimônia da Santa Ceia, o lava-pés, e Jesus então disse que Ele seria traído naquela noite, e assim aconteceu. Ele disse que todos o abandonariam, e Pedro disse: não, eu se necessário for, vou contigo até a morte. Mas Jesus sabia que Pedro não sabia o que estava falando, e todos fugiram naquela noite, deixaram Jesus sozinho. Irmãos, Jesus, Ele fez tudo por nós, e nós é só crermos, aceitarmos este sacrifício e vivermos uma vida de comunhão com Ele. E a vida de comunhão com Ele é uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de testemunho, de estarmos estendendo as mãos aos necessitados e ouvindo a sua voz e colocando em prática em nossa vida os ensinamentos que nós estamos estudando aqui a cada dia com vocês. Então nós temos, irmãos, tudo para sermos salvos. Jesus já fez tudo. Agora, se por acaso nós recusarmos este dom que Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus,
Se nós recusarmos, nós seremos então condenados e morreremos eternamente. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, para que possamos buscar cada vez mais a presença dele em nossa vida. Nós estivemos aqui essa semana usando a ilustração, a imagem do casamento, para entendermos um pouco da profecia de que quando Jesus fala da noiva, do cordeiro, fala da mulher, da prostituta, e tudo isso nós estudamos aqui essa semana. Nós vimos que Deus, quando criou este mundo, deu forma a este mundo, no sexto dia ele criou o primeiro casal, Adão e Eva, fez com as suas próprias mãos, e então ilustra exatamente esse Adão e Eva, que passou a ser uma só carne, ilustra exatamente o que Deus requer de nós como noiva da igreja, como a igreja, como noiva de Cristo. Sermos uma só carne é o quê? É nós abrirmos mão dos nossos desejos e paixões e fazermos a vontade de Jesus, assim como o cônjuge deve abrir mão de certos desejos e certas paixões para poder agradar o seu parceiro, o seu cônjuge e viverem bem. É uma só carne. Nós, quando nos unimos, a nossa esposa e as esposas ao marido, os dois devem viver um para o outro. Não vivem mais agora para os amigos, para fazer a sua própria vontade, sair a hora que quer, ir aonde quiser. Não, agora são uma só carne. E assim é Cristo com a igreja. É por isso que Jesus ele requer que nós ouçamos a sua voz e o obedeçamos, porque somos uma só carne, o noivo e a noiva. Falamos também do casamento de Isaac e Rebeca, que foi também um casamento, poderíamos dizer, perfeito, né? Dentro das limitações humanas, claro, mas representa o que Deus requer da igreja. Uma união perfeita. Apesar dos nossos fracassos, das nossas falhas, e aí nós pedimos perdão, Deus nos perdoa, como nós também pedimos perdão ao nosso cônjuge e também nós perdoamos. Assim também é o nosso relacionamento com Deus. Por isso que Deus usou o relacionamento de um casamento para ilustrar a igreja e Jesus. Então nós temos informações na Bíblia que nos ajudam a compreender as profecias. Esses casamentos que nós citamos aqui, o casamento de Oséias com aquela mulher prostituta, representa aqueles que se dizem cristãos, mas que vivem a sua própria vida, vai em busca de outros deuses, de adorar outras coisas ao invés de adorar o Deus verdadeiro. É a prostituição espiritual. Por isso que Deus disse para Oséias, vai e se case com uma prostituta, porque ela deixava Oséias e ia em busca de outros homens e teve filhos com outros homens, mas Oséias continuava com ela, ia em busca dela, assim como Deus vem em busca de cada um de nós. Nós vivemos, às vezes, nos afastando de Deus e fazendo as nossas próprias vontades, mas Deus continua vindo atrás de nós, querendo nos trazer de volta para Ele. Então, essas ilustrações do casamento que nós vimos aqui essa semana, elas mostram exatamente o casamento de Cristo com a igreja. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Então, estes símbolos que nós usamos aqui são figuras de linguagem. Agora, Jesus ele também ia em festas quando esteve aqui durante os seus 33 anos. O primeiro milagre dele foi num casamento, as bodas de Caná. Vocês se lembram desse episódio, né, que aconteceu com Jesus, o seu primeiro milagre? Ele foi convidado juntamente com os discípulos e estavam na festa. Está registrado em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, e então eles ali participando da festa, acabou o vinho, a festa demorava vários dias, e então a mãe de Jesus foi até Jesus e falou assim, filho, o vinho acabou. E Jesus então ele disse assim, olha, isso não me diz respeito, a minha hora ainda não chegou. Mas a mãe de Jesus falou para os serventes, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ela esperava que Jesus fosse fazer alguma coisa. Jesus ainda não havia feito nenhum milagre. Foi o primeiro milagre, foi esse, transformar a água em vinho. Aí Jesus deu ordem para os servos encherem
aquelas talhas de água, encheram, e aí quando as talhas estavam cheias, ele disse assim: agora tirai e levai ao mestre-sala. E quando levaram aquela água que eles haviam colocado lá e que o mestre-sala provou, era um vinho que ele nunca tinha tomado tão saboroso, daquela qualidade. Irmãos, quando Jesus faz um milagre em nossa vida, é algo que nós nunca passamos, de tão maravilhoso que é. Uma cura, uma libertação, um livramento, enfim, um relacionamento rompido que volta a ser transformado, como esta água foi transformada em vinho. Jesus, ele quer também transformar a minha vida, a sua vida. É por isso que ele veio aqui neste mundo. E então, o mestre provou aquela água que foi transformada em vinho, e ele disse assim: olha, sempre servem primeiro o melhor vinho e depois o pior, quando as pessoas já estavam embriagadas, né? E agora você me serve o melhor vinho no final? Jesus, irmãos, ele sempre faz o melhor por cada um de nós. Nós precisamos conhecer mais esse Jesus. Ele está esperando a minha decisão, a sua decisão, de irmos a ele assim como nós estamos e sermos transformados, a mente, o coração, nós termos uma nova vida, novas atitudes. É isso que Deus quer fazer em nossa vida, mas infelizmente nós nos dizemos cristãos, mas não deixamos Jesus operar, realizar um milagre em nossa vida. Nós precisamos então saber que, assim como Deus instituiu na semana da criação o casamento, e o casamento é algo que deve ser duradouro, algo que deve ser um espelho para aquelas pessoas que vivem uma vida promíscua. Assim como Deus instituiu o casamento, ele também instituiu na semana da criação o sábado para o nosso descanso, para o nosso deleite. Mas infelizmente, assim como nós estudamos essa semana e falamos, né, da prostituta que vai ser julgada, ela colocou heresias na doutrina pura que Jesus deixou. Essa igreja, ela introduziu imagens para ser adorados, e introduziu a imortalidade da alma, que a pessoa não morre, a pessoa desprende uma alma do corpo e vai para algum lugar. Isso não é bíblico. E também trocou o dia de repouso que Deus deixou para um dia espúrio, um dia que não é o dia que Deus requer que nós o adoremos. Então, irmãos, ainda é tempo de nós revermos como é que nós estamos adorando a Deus e o servindo, e possamos adorá-lo em espírito e em verdade, procurando ter uma nova vida, um novo relacionamento e a certeza de que nós estamos no caminho certo para nos encontrarmos com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom feriado aí para todos vocês hoje, sexta-feira santa. E no domingo estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, dando sequência a esta série, alusões, imagens e símbolos. E queremos lembrar a todos que Jesus, ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.